CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. A Adriana está aqui no nosso estúdio, dando prazer e alegria da vossa presença. Adriana, tudo bem? Nossa, vossa presença foi... Você viu? Boa tarde, Mário. Tudo Boa bem? tarde, todo mundo aqui, os nossos ouvintes, tudo ótimo. E vocês? Adriana, presente para a mulher, a gente tem que refletir um pouco melhor hoje, antes de dar um presente. A Adriana tá rindo aqui. O que foi, Adriana? Então, Mário, olha só, amanhã é Dia das Mulheres, eu imagino que tem muita gente querendo presentear as mulheres da sua vida, né? Então, seja mãe, filha, parceira, irmãs, né? Assim, temos muitas mulheres para serem presenteadas. Só que eu estou achando interessante porque, claro que eu como psicóloga, a minha pegada vai ser outra. A gente vai falar aqui sobre outra perspectiva, mas eu acho importante isso que vocês estão trazendo, porque, sim, eu acho que quando a gente quer presentear uma pessoa, seja numa data internacional, como vai ser amanhã, seja numa data específica, como aniversário da pessoa, a gente precisa ter claro o motivo pelo qual eu estou presenteando e o que essa pessoa presenteia. Porque eu sempre fico pensando assim, amanhã é Dia das Mulheres, tá? Então, caixa de bombom. E quem está na quaresma, nós estamos no meio de uma quaresma, Tem né? gente que não come doce. Às vezes não é um bom presente para se dar. Flores. E aí, de repente, a pessoa tem alergia, né? Então, quando a gente vai presentear uma pessoa, a gente tem que estar atento ao tipo de presente que a gente vai dar para que isso seja realmente recebido pela pessoa de forma plena e integral e não com uma vírgula ali, poxa, mas justo bombom na quaresma, né? Então fica assim, eu acho que bom refletir. É importante a gente pensar sobre isso, né? Mas do ponto de vista da gente considerar o Dia Internacional das Mulheres, né? Essa data específica, internacional, né? Então amanhã o mundo todo vai estar pensando sobre isso. Em pleno século XXI, com todas essas mudanças sociais, culturais que estão acontecendo, acho que eu tenho uma outra proposta. A minha proposta mais nos interessa, Adriana. é outra, que é sugestões talvez mais adequadas para essa proposta do século XXI, né? Estamos no terceiro milênio. Então, talvez a minha ideia é que a partir de amanhã, então amanhã seja o primeiro dia em que os homens que querem presentear as mulheres façam um compromisso interno deles com eles mesmos de mudanças reais em algumas posturas, né? Pode ser uma coisa ampla, assim, uma coisa que fica aberta, cada um hoje à noite pensa lá o que poderia estar realmente mudando. Eu tenho algumas dicas aqui. Ou então, quem quiser mesmo, pode até perguntar, né? Amanhã pode entregar o bombom, quem já comprou o bombom, entrega o bombom, a flor, né? Já tem encomendado, enfim. Mas a proposta aqui é que a gente possa virar para companheira, para as filhas, né? Para as mães, para as irmãs, para as mulheres que são importantes na sua vida e perguntar, tem algum comportamento, alguma atitude minha que eu poderia mudar e que te deixaria mais feliz, que traria mais qualidade de vida para o nosso relacionamento, que me ajudaria a mudar alguma postura machista que está no meu ponto cego? Porque a gente também tem que entender que nem sempre as pessoas percebem que estão tendo atitudes machistas. E quem está do outro lado percebe. Então, talvez fazer essa pergunta. Quem não quiser perguntar, porque eu acho que essa é uma pergunta que compromete, né? Na hora que você faz essa pergunta, a pessoa vai responder e aí você fica ali, revela o teu comprometimento Quem com aquela pergunta causa. O que quer, pode ouvir o que não quer. Exato. E cria a expectativa de que a partir de hoje, vai mudar essa situação. Então, eu tenho algumas dicas, né? Bem gerais assim, mas passa por 3 pontos, né? Respeito, reconhecimento e parceria. Eu acho que são 3 temas muito importantes agora no século XXI para todo mundo, mas a gente está falando das mulheres e dessa superação do viés machista, né?
Respeito em que sentido, né? Eu acho que diminuição de um monte de posturas e atitudes que são muito comuns. Piadas, ciúmes, né? Hoje de manhã eu estava ouvindo, eu achei tão bonito, violência não é demonstração de amor, então isso precisa ficar claro, né? Então quando a gente diminui, né, os ciúmes, diminui as piadinhas, diminui as críticas, né? Então assim, Adriana, chamar a pessoa desculpa de louca, ser chato assim. maluca. Não, chamar de louca, não, jamais. Mas por que o ciúme seria uma demonstração mais de machismo se há muitas mulheres ciumentas também? Se é que você... eu estou tentando entender aqui e acompanhar junto com você. Porque, olha só, Mário, ótima pergunta. O machismo, ele não diz respeito só aos homens. O machismo diz respeito a uma sociedade que é machista e que tem alguns preconceitos de que, por exemplo, um preconceito super comum é o homem é o provedor e a mulher cuida dos filhos, né? Isso é um viés machista. Né? Então, sempre que tem um ciúmes, tem uma ideia de posse. Né? E claro que ao longo da história foi muito mais comum, até pela própria história mesmo, a gente ter o sobrenome do marido, é questão de posse. Né? Então tem esse viés histórico que a gente precisa considerar. Então, claro que isso pesa mais para os homens. Perfeito. Mas também as mulheres. Toda a expressão de ciúmes quer dizer uma intenção de posse sobre o outro. Quando eu tenho intenção de posse, eu não estou considerando o outro como uma pessoa, eu estou considerando o outro como um objeto. E aí a coisa desanda, porque relação afetiva é entre duas pessoas. Então, o ciúmes, ele entra nisso. Eu tenho uma dúvida, Mário. Só aproveitando o gancho dos ciúmes, doutora Adriana, a gente é criado com uma percepção, um senso comum de que, não, mas você tem que ter pelo menos, todo relacionamento, tem que ter uma pontinha de ciúmes. O ciúmes é uma coisa natural, é uma coisa que muitas das vezes é naturalizada no nosso imaginário, né? Ah, não, mas para o relacionamento ser bom tem que ter uma pontinha de ciúmes. Isso também é algo que a gente tem que conseguir desconstruir, essa naturalização que a gente tem que o ciúmes é uma coisa que é involuntária, que sempre tem que ter. Eu acho que a gente precisa aprender a desconstruir isso, porque ele é o início do sentimento de posse, né? Então, eu tenho medo de perder, tanto que qual é o motivo? É que eu tenho medo de perder a outra pessoa. Gente, a gente não perde o outro, a gente alimenta, o relacionamento, ele é construído a quatro mãos, né? É construído por duas pessoas que estão ali juntas, interagindo e conduzindo, levando com responsabilidade e compromisso aquele relacionamento para frente. Quando uma das duas partes não quer mais, então a gente precisa entender que esse modelo já cumpriu a história que lhe cabia, então não tem a posse, né? Desanda as coisas, o ciúmes entra e esse sentimento de posse entra quando existe essa ideia de que é meu, é minha para sempre, né? Então eu acho que são essas desconstruções, né? Que talvez, se a gente se propuser a fazer isso a partir de amanhã, a gente começa a mudar todo um padrão, tá vendo? Que é individual porque diz respeito a mim, mas ele é cultural. Então, se eu consigo desconstruir isso, eu consigo encontrar formas e ensinar para os meus filhos, minhas filhas, né, as próximas gerações, como lidar de uma forma, como construir relacionamentos que realmente sejam empáticos, dialógicos, de parceria, que é uma outra palavra-chave, né, que é importante da gente começar a trazer, né, que, tá vendo, é o oposto quase dos ciúmes, né, dos ciúmes, da posse, dessas atitudes mais objetificantes, né, de relacionamento. A gente vai na parceria, são duas pessoas construindo juntas, sonhando juntas, se propondo a futuros conjuntos. E então acho que essas três palavrinhas, né? E reconhecimento. Então, respeito, reconhecimento e parceria são três pontos que quem quiser começar a partir de amanhã vai
fazer aquele gol bonitão mesmo, adorei, sabe? Adriana, adorei. Você veja só, hein? Tem mais? Quer dizer, você falou do respeito e aí a gente ia para o reconhecimento. Eu acabei interrompendo você na pergunta. Falando, é isso, porque tem o respeito, o reconhecimento, que eu acho que é exatamente falar, né? Colocar em palavras aquilo que a gente admira no outro, né? Aqui vou voltar, amanhã é o Dia das Mulheres, a dica é para os homens, né? Então, poder virar para as mulheres, que são importantes para vocês, e reconhecer, né? Poxa, eu admiro tanto isso em você, né? Se vocês conseguirem sair de só padrão de beleza, nossa, você está tão bonita hoje, é muito bom, gente, a gente ouvir isso. Mas, lembra, padrão de beleza escraviza todas as mulheres na face da Terra. Então, ajuda a gente também a sair disso, né? Admira, sei lá, a nossa inteligência, uma competência, uma habilidade, algo que está sendo feito ali, que a gente está vendo, algo concreto, né? Então, esse reconhecimento ele é importante. E a parceria, né? Celebrar as conquistas, né? Poder estar junto quando a esposa, quando a mãe, quando as filhas estão lá sentindo orgulho, admiração desse momento de sucesso, né? Dessa mulher. E então eu acho que assim, esses são algumas dicas. E eu acho que a questão de amanhã especificamente, se já puder começar com esse treininho de elogio e reconhecimento, vai ser realmente importante, vai fazer a diferença. Para que a gente não fique reproduzindo assim, comportamentos, às vezes até, eu não sei se a palavra é involuntária, mas que a gente vai repetindo e vamos continuando sendo machistas, que na verdade é algo injusto, né? Por que o homem tem privilégio, a mulher não? Por que o homem pode e a mulher não? E somos machistas, de fato, em desconstrução. Acho que é isso, somos todos assim, machistas mesmo em desconstrução, porque fomos criados assim, sempre vivemos assim, mas vamos aprendendo. Foi ótimo, Adriana. Ótimas dicas de presentes que você deu aqui, viu? Pois é, adorei. Eu acho que o machista em desconstrução é um Eu acho que é isso, a gente nasce assim, está sendo e um bom exemplo, né, do que a gente está falando aqui, né? Não vem pronto, quer dizer, o que vem pronto é a gente, nós todos, numa sociedade machista, e a gente vai aprendendo a lidar de formas mais suaves, focando no respeito, no reconhecimento e na parceria, que aí as coisas fluem bem melhor para todo mundo, né? E a gente aqui falando em presente material, mas também, né, a Adriana veio para elevar o nível. Depois ela volta para a gente o nível da discussão, né, Mário? Adriana, muito, muito obrigado. Obrigada a vocês e para todas as mulheres, um feliz Dia das Mulheres amanhã e todos os outros, porque afinal são dias após dias, sempre a gente ali fazendo esse trabalho junto com vocês dessa desconstrução. Tudo de bom.